voltamos com a nossa programação e agora vamos ter uma palestra do professor Roberto e eu particularmente fico muito feliz de podermos oferecer esse evento online e por isso a gente pode contar com pessoas de outras localidades. Nesse momento eu estou em Uberlândia, né, os alunos monitores estão em Tuiutaba e temos um palestrante de Porto Alegre. Então, por mais que os eventos presenciais eles são ricos para que a gente possa ter contato físico, né, talvez um momento mais caloroso, os eventos online nos possibilitam estarmos em casa e podemos contar com profissionais e participantes de todas as cidades do país, né, o que facilita bastante com que a gente propague mais os conhecimentos da psicologia. Então, quero muito agradecer ao Roberto por ter aceitado o convite, que veio por indicação de um professor que trabalhou comigo em outra instituição, o Fred. Muito obrigada, Roberto, por você ter aceitado. E eu vou passar agora para a Laís para que ela possa te apresentar. Boa palestra a todos. Olá, pessoal. Muito bem-vindo, Roberto. Roberto é doutor em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em Psicologia Clínica pela PUC do Rio Grande do Sul, especialista em atendimento clínico com ênfase em psicanálise, graduado em Psicologia também pela Federal do Rio Grande do Sul. Atualmente é professor associado da Federal do Rio Grande do Sul, vinculado à graduação em Saúde Coletiva e pós-graduação em Psicanálise. Ele trabalhou por 10 anos na Unidade Básica de Saúde do SUS, no Serviço de Saúde Comunitária do Grupo Hospitalar Conceição, em Porto Alegre. Roberto, seja muito bem-vindo, fica à vontade para iniciar. Obrigada. Bom dia agora para quem está nos assistindo ao vivo, imagino que possa isso ficar disponível aí na rede, então boa tarde, boa noite para quem assistir depois. Quero agradecer muito esse convite, né, de participar da Semana Acadêmica da Psicologia dessa universidade e pensei em trazer para vocês, então, um certo relato de experiência do trabalho que a gente teve durante a pandemia, a partir da instituição que é a Universidade Federal Pública, né, de qualidade, e que, embora no senso comum tenha sido espalhado, né, que não se faz nada, ou que se faz só baderna, né, nunca trabalhamos tanto quanto em 2020 e 2021, inclusive cumprindo o papel social da universidade pública, que é a pesquisa, a extensão, né? E nesse sentido da extensão, o trabalho diretamente com as comunidades. Então, para iniciar, já agradeço a apresentação, eu vou ver se funciona aqui, passar uns 4 minutinhos, se tanto, de um documentário feito como trabalho de conclusão do curso de saúde coletiva de uma aluna, Tainá Supi, que trabalhou junto comigo nesse projeto junto às comunidades quilombolas aqui de Porto Alegre, em especial o Quilombo dos Machados. Esse documentário, ele se chama A Flor que Rompe o Asfalto, né? E ele é bastante extenso, mas eu pincei um pedacinho ali do final, né, onde eu também apareço, e já vai servir como apresentação da minha proposta aqui de conversa. Eu vou compartilhar a tela aqui. E me digam se por acaso não vai aparecer o som, né? Posso já reproduzir? Alguém me dá um retorno, que eu não estou mais vendo vocês? Tá, então me digam só se o áudio tá bom, a gente segue. É que valia mais, né? Então a gente recebeu uma verdadeira chamada dentro da cultura da capoeira, quando se chama para a roda para a gente participar do jogo. E a universidade pública não deu a negativa. A gente aceitou. E fomos lá, representando o curso de saúde coletiva da universidade pública, para compor um grupo de apoio para as questões de saúde dos territórios quilombolas, em especial o Quilombo dos Machados, onde foi a primeira reunião. E certamente não levar o nosso conhecimento já pronto, porque a gente, na verdade, teve muito que aprender ali. Veja que mesmo antes da pandemia chegar,
a Frente Quilombola, as comunidades quilombolas já estavam muito preocupados com aqueles elementos mais essenciais para a proteção da vida. E a saúde coletiva, a universidade, a pesquisa que a gente produz, o conhecimento que a gente produz acadêmico, foi lá exatamente para entrar na roda, entrar no jogo dos diálogos e não só colaborar, mas também receber muita coisa em troca, muito conhecimento, muita aprendizagem. Uma parceria muito importante, tanto para que a gente pudesse auxiliar nesse momento de completo desamparo em que as comunidades quilombolas têm muita coisa para que a gente possa trazer esse conhecimento também para dentro da universidade. Esse espaço aqui, enquanto significado para a comunidade, ele foi pela comunidade. Claro, primeiro a gente ter a entrada para dentro, né? Retomada, fazendo a retomada, mas esse espaço aqui, essa montagem também serviu para as nossas assembleias, as nossas reuniões que a gente tinha com a comunidade, porque a gente tinha tanto de minorias para a comunidade, tanto de conflitos da comunidade, tanto de táticas, né, para saber como a gente ia se manter dentro do território. Todas as festas, Natal, Dia das Crianças, festa junina, tudo é centralizado aqui nesse espaço. Né? Tudo a gente acaba envolvendo as crianças, ensinando elas desde pequeno, né, o caminho certo, né? Porque eu acho que elas são o futuro, né? O nosso amanhã para dar sequência no que a gente está fazendo hoje. E o foco do que a gente faz mesmo é trabalhar com as crianças, mostrar a realidade, porque o outro lado está na nossa porta. E muitas vezes as crianças vão por esse lado. Eu perdi meu sobrinho vai fazer 3 anos e ele foi para esse lado. Então, a gente trabalha muito com isso, muito de ensinar. Se chegar uma doação, a criança está ali para ver por que veio, por que chegou. Porque muitas vezes as mães acabam não tendo em casa, mas sabe, tá chegando lá, vamos lá ver se já podem vir entregar, se a gente já pode entregar, sabe? A gente ensina muito isso, mostrar a realidade, porque eles estão vendo e muitas vezes é explicar para eles como é que funciona, como é que daqui em diante vai ser feito, sabe? Sempre mostrar os dois lados, que tem o lado bom e o lado ruim. O cara matou o cara negro, sabe porque ele é negro, mas isso importa muito para nós. Por quê? Porque ele pra cá que não tinha, vocês vieram para cá porque lá fora tinha racista, né? É. E aqui dentro tem, como é que funciona? Por quê? Porque quem manda aqui quem é o presidente da classe é minha mãe e meu pai. Eu não deixo, porque eu sei que é melhor isso. Importante essa sessão, a casa, a diversão e a vida. Daí, às vezes, todo mundo vem pra cá, né? De noite aqui pra pessoa. E daí a gente fica aqui conversando, divertindo. E assim, é muito legal. Quando eu vim pra cá, é tipo como uma família, né? O Lucas é quase um irmão pra mim, a Rila, todo mundo. E nem sei o que falar. Eu vou aqui no meio, né? Tá bem, gente. Vou parar aqui por causa do tempo. E enquanto eu vou abrindo uma nova... Desculpa. Enquanto eu vou abrindo uma nova tela aqui, eu vou conversando aí com vocês já na apresentação. Só deixa eu me organizar aqui para apresentar uma nova tela. Peço que vocês me avisem também se vocês já estiverem vendo aqui. Já estão vendo? Deixa eu ver, eu botar uma tela cheia. Melhorou? Então, gente, não mudou. Tá, bom. Mas tudo bem, vamos lá. O que eu estou mostrando aqui para vocês? Assim, qual é que é a proposta da conversa? Em 2019, ali como eu coloco no início do vídeo que vocês viram, né, nós fomos convidados
pela Frente Quilombola para participar, para compor um coletivo, um grupo de apoio à saúde aos territórios quilombolas, né? Em início, começando com o Quilombo dos Machado. E nesse sentido, se vocês se deram conta, não existia ainda a pandemia de Covid-19. Então, nós começamos com um determinado planejamento e tivemos que acabar com outro planejamento, já que a pandemia, né, atravessou todos os planos, inclusive do mundo, né, de todas as pessoas do mundo. Uma experiência que jamais pensávamos que íamos passar, né? Então, a proposta dessa fala é exatamente essa questão de pensar as redes de cuidados, redes de promoção em saúde durante a Covid-19, não com o que a gente fez como políticas públicas e como uma inteligência estratégica do país como um todo, embora em certos lugares, certos estados, tivemos algumas práticas exitosas, mas o que a gente aprendeu como prática exitosa no Quilombo dos Machado, né? Compondo essa equipe de apoio, mas também aprendendo muito como a gente deveria ter feito no país inteiro. Então, não sei se vem tudo que está escrito, mas só para situar vocês, o Quilombo dos Machado é o maior quilombo em termos populacionais aqui da cidade de Porto Alegre. São 250 famílias, mais ou menos 1.000 habitantes, e que, enfim, compõe a Frente Quilombola, né, com mais 7, 8 comunidades, porque uma das principais pautas da Frente Quilombola como movimento social é combater racismo, combater o desamparo em relação às políticas públicas, especialmente a especulação imobiliária, porque nós temos aqui essa característica, né, de Porto Alegre ser a cidade com o maior número de quilombos urbanos. Normalmente, quilombos são rurais, né? Mas nós temos aqui em Porto Alegre essa característica territorial de termos quilombos urbanos e é a cidade que mais possui quilombos urbanos, inclusive em número de moradores, moradoras, né? Então, vocês podem imaginar que a especulação imobiliária numa capital como a nossa é bastante forte, né? São uma ou duas empresas de imobiliárias, né, empreiteiras, enfim, que mais ou menos mandam na cidade já hoje, né? E o assédio ao espaço desses quilombos é tremendamente grande, né? Então, nem todos ainda têm a certificação que precisam ter, né, para serem respeitados, o seu espaço, sua cultura, sua forma de vida, né? E então essa é uma das principais lutas. Só que a partir de 2020, né, começou a luta de todos nós, né, de sobrevivência, mas especialmente em populações vulnerabilizadas. Se esse grupo que nós fomos convidados a participar, a principal demanda, além da certificação dos territórios, era o acesso à atenção básica, ou seja, o acesso a um serviço de saúde, de onde eu vim, né, de onde eu fui trabalhador da atenção básica, e onde eu aprendi que território manda, ou seja, a gente precisa não só assumir que eu conheço quais são os limites do meu território, mas eu preciso conhecer como se dá a vida ali, né? Território enquanto processo, e estar atento para as questões de equidade como um dos princípios, tanto do SUS quanto da atenção básica, né? Pensar que territórios quilombolas não têm acesso facilitado à unidade de saúde é mais uma prova daquilo que a gente chama do que estrutura a sociedade, né? Além do racismo ser estrutural, ele é estruturante, né? Porque é muito maluco pensar que, por não terem um endereço, aqui eu estou falando entre aspas, né? Eu mudei os slides. Então... E agora, vocês estão vendo esse? Tá, então isso é outro problema também, que é se eu coloco tela cheia, não muda o slide para vocês. Então, eu tinha mostrado só esses dados que eu falei antes, e agora aqui, ó, as demandas, né? O acesso à atenção básica, eu estava comentando isso, esse absurdo, né? Ou seja, o fato de você não ter o nome de uma rua e o número de uma casa os torna invisíveis a unidade de saúde, que pede assim, bom, me dê o seu comprovante de residência, mesmo que você esteja enxergando o quilombo dentro do seu território, adscrito.
né? Então, se alguém aqui já assistiu o filme, como é que é? Bacurau, pode lembrar, né, de uma cena onde o professor recebe internet na escolinha lá de Bacurau pela primeira vez e vai botar no Google Earth, né, para mostrar, né, dentro daquele currículo, que eu imagino que seja da segunda ou da terceira série, né, onde você estuda a sua cidade, sua localização no mundo, e Bacurau não existe. Bom, aquilo é uma cena tremendamente real, não é nada de metafórica, né, porque os quilombos não existem para o poder público. Por qualquer justificativa como essa, né, de tipo, você não tem comprovante de endereço, não tem nome de rua, não tem número, então a gente não vai lhe atender, né? Então, a preocupação era essa. Por quê? Porque em 2019 a gente já estava iniciando o governo, que agora, felizmente, está terminando. E os povos quilombolas, indígenas, estavam já muito advertidos de que não seriam privilegiados e, muito pelo contrário, seriam atacados. E por isso pensaram, vamos nos organizar aqui para que a gente tenha alguma proteção, né? Especialmente do pessoal aí da universidade, que tem conhecimento, que sabe como a gente pode enfrentar essas questões de educação, de saúde, enquanto outras frentes eles já têm, né? Como a questão jurídica e tudo mais, né? Dessa questão da certificação do território. Bom, mas quando a gente começa o trabalho, né, e aparece a pandemia, em 2020 a gente começa a se preocupar, como vocês devem se lembrar, que não existia máscara, não existia, por exemplo, álcool gel, que foi uma das coisas que se colocou como importante para a higiene das mãos e tal, né? Então, nós começamos a ver que maneiras a gente teria de viabilizar a confecção das máscaras de pano, aquela que depois a gente veio a saber que eram bem, não eram tão eficazes, né? Mas com alguma redução de danos já ajudaria, né, nessa questão do contágio pelas vias aéreas, que é o que a Covid propõe aí, né, em termos do contágio. E então a universidade produziu álcool gel, nós conseguimos doação de tecidos, de linhas, agulhas ou outros materiais, né? E eles conseguiram, através também das suas costureiras, produzir muita máscara, né? Além de doações que a própria Universidade Federal do Rio Grande do Sul como um todo, seus professores, alguns alunos, organizaram como projeto de extensão de cuidado das comunidades periféricas, né? Recebendo doações, fazendo a logística e entregando, né, a separação e a entrega, né, nessa logística de apoio a essas comunidades, né? Mas também a gente começa a pensar nas propostas de educação em saúde, ou seja, todos os cuidados básicos necessários para você evitar o contágio. E também auxiliamos muito no entendimento dessas populações sobre o que era o auxílio emergencial, o que ia implicar em relação à substituição à Bolsa Família, para quem já tinha, e toda coisa absurda que foi a forma como se deu o cadastramento, porque você tinha que ter um celular, um aplicativo, né? Isso até existia, essa possibilidade, sim, nessas comunidades, mas não era para todos e todas, né? Então, a gente levando nossos laptops para lá, com a rede própria e fazendo cadastramento num site que estava sempre caindo a toda hora. Então, realmente, não preciso dizer o quanto foi um período, assim, de... se vocês estão familiarizados e familiarizadas com o conceito, né, de Achille Mbembe, né, de necropolítica mesmo, né? Coisa que eles já estavam bem advertidos que seria, só não esperavam que a coisa, e nenhum de nós, né, esperava que a coisa viria como uma pandemia tremendamente mortífera, né? O que a gente aprende? Que eu estou reduzindo bastante, assim, por conta do tempo de conversa possível, né? Mas alguns princípios, como o quilombismo, isso que aqui na história do Brasil se instaura logo no século XVI, né, com Quilombo dos Palmares, essa lógica assim de resistência, de querer viver, de reorganizar a sociedade de uma outra forma que não como era organizada em cima da escravidão, ou mesmo hoje, né, do capitalismo, né? Uma referência que eu posso dar para vocês é Abdias de Nascimento sobre o quilombismo, né? Mas essa forma de uma república um pouco diferente do que a república dentro de um estado burguês, né? E a filosofia Ubuntu, né? Que é aquela que mais ou menos quer dizer tanta coisa, né? Mas que a gente sempre resume naquele pensamento. Eu sou porque nós somos, eu sou porque você é. Ou seja,
esse sentido de comunidade, de saber que se eu consigo o que eu consigo, se eu sou quem eu sou, tem toda uma ancestralidade aí por trás disso, né, que me permitiu chegar onde eu cheguei, e também que eu não vou a lugar nenhum se o meu coletivo, a minha sociedade, o meu grupo não vai também, né? Uma filosofia completamente diferente da que a gente vive hoje dentro da lógica da relação social capitalista, né? Onde se propõe não a colaboração, mas a competitividade, né? E que você, por algum mérito, né, completamente delirante, você, como indivíduo, você conquistou sozinho, você tem direito e tal. E aí a gente já entra em toda aquela questão que a psicologia também deve estar se havendo, que é a coisa do coaching, né? Então, aprendemos que isso faz uma diferença tremenda, gente, porque se a gente estava no Brasil lamentando a falta de organização, a falta de estabelecimento de financiamento e de inteligência para produzir políticas públicas, que antes de pensar em hospitais e UTIs, pensasse em como que a gente vai barrar a contaminação lá onde as pessoas vivem, né? Nas suas moradias, nos seus territórios, nos seus bairros. Vocês lembram que a gente já estava pensando em respirador e UTI sem ter nenhum caso de Covid aqui no Brasil ainda? A gente já falava em respirador e UTI, que é quando a pessoa já está contaminada e já precisando, né, de quase que um paliativo, porque nos primeiros casos de Covid era uma mortalidade tremendamente alta, e a gente não pensava em atenção básica, agentes comunitários, saneamento, bloqueio, né, que também deu toda uma celeuma, né, da quarentena, do distanciamento social, né? As cidades aqui no Rio Grande do Sul e próximos aqui de Santa Catarina, cidades frigoríficas, né? Cidades que têm a indústria de aves, né? Suínos, que também, né, é um foco, não tiveram nenhuma proposta assim de reorganização para impedir, né, o contágio, foram as cidades que mais tiveram casos. Então, tudo isso se deixou de lado, né? Estava se pensando de uma maneira mais tecnológica, né, espetacular, quando as coisas mais básicas e mais simples, né, que já existia, né, ou seja, a atenção básica, o cuidado direto nos territórios, que foi completamente desprivilegiado e desconstruído. Aqui em Porto Alegre, então, já há um tempo atrás, porque a gente já tinha um prefeito neoliberal que acabou com toda a rede de assistência social, alguns anos antes, né, da pandemia. 2019 foi o último ano dele, e agora se elegeu o seu vice, né? Então nada muda, né? A gente realmente não aprende. Agora eu poderia trocar o slide e dizer o que não aprendemos, né? E ele também colocou, e isso foi um caso nacional, talvez algum de vocês tenha ouvido, né? Que o próprio Supremo Tribunal Federal colocou na ilegalidade o instituto que organizava toda a saúde da atenção básica aqui de Porto Alegre, né? É aquela ideia, né? Estado mínimo eu não vou gerenciar, então eu vou criar um instituto e aí alguém gerencia, e isso foi tremendamente ilegal. Ou seja, a nossa atenção básica na cidade de Porto Alegre estava completamente desconstruída, desqualificada, né? Então, esse é um primeiro aprendizado, né? Qual é a gestão do Estado que funciona também, né? Então, o que se produziu lá, né? Logo, por iniciativa também da própria comunidade do Quilombo dos Machado? A utilização da internet, da rede social, das listas de WhatsApp, fazendo uma vaquinha online, né? Para angariar fundos para também proteger em termos de alimentação. Lembra que o pessoal perdeu o emprego, que o pessoal muitas vezes não podia ir trabalhar, né? E a população que mais foi afetada é a mais vulnerabilizada, né? E a população quilombola tem muitos marcadores sociais que a invisibilizam e que a vulnerabilizam, como eu já falei, né? Agora, o mais interessante é que eles já recebem de outra instituição doações de comida para fazer marmitas. Eu acho que aí também se chama marmita, é isso? Né? As quentinhas, aquela, né? Fazer a comida e entrega de uma comida quente ali para as pessoas que precisam. Mesmo com a situação de vulnerabilidade extrema do Quilombo dos Machado,
eles continuaram fazendo essa prática das marmitas para entregar, seja para refugiados haitianos que também vivem no território, e seja para a população em situação de rua que também se situa ali em volta, né, do bairro aqui de Porto Alegre, onde situa-se o território do Quilombo dos Machado. Então, veja que eles não estavam pensando só neles, inclusive atuando no próprio bairro com a população em situação de rua. Qual foi a política para a população em situação de rua que tivemos? Grupo de mães, ou seja, também, muitas vezes com a ajuda da rede social, do WhatsApp. Você sabe que a rede social não é internet, né? Você compra muitas vezes o celular e já vem ali a rede social, mesmo que você não tenha o plano ali né, de estar ligado a uma provedora de internet e tal. Então, a gente está todos em certos cubículos da internet, mas o fato é que a rede social ajudou bastante, porque a escola continuou trabalhando, né, com aquelas atividades à distância e muitas vezes pedindo coisas que era impossível fazer para quem vive no Quilombo, né? Ou seja, você vai imprimir a folha que a professora mandou pelo e-mail e vai usar algum material que também não tinham acesso para entregar isso para a escola um tempo depois ser corrigido pela professora e devolvido. Bom, eu consegui fazer isso, né, aqui com a minha filha e tal, né? Mas no Quilombo, como é que faz isso? Como é que tem impressora? Como é que, né, se comunica sem um laptop, sem eventualmente um celular de qualidade, né? Então, os grupos de mães organizados pelas mulheres quilombolas tinham essa ideia de porque também vocês não percam de vista que o Bolsa Família e mesmo bom, enfim, outras políticas, né? Você precisa estar com o filho matriculado e com aproveitamento, e também indo no posto de saúde e tendo as vacinas sendo feitas, ou seja, como contrapartida para receber o Bolsa Família. Então, elas estavam muito preocupadas com isso. A questão do apoio mútuo, né, entre as mulheres quilombolas, e também as discussões sobre violência doméstica, né? Porque é aquilo, a gente começou a viver com mais contato, as famílias presas dentro de casa, né, não tendo aquele espaço de encontro com outras pessoas e tal, e começa a ver as rusgas, né, inclusive com o fato do desemprego, da falta de dinheiro em casa, né, começa o casal a ter alguns atritos. E como o Quilombo dos Machado não está alheio à estrutura da nossa sociedade, né, a estrutura machista também, muitos casos também, né, de brigas, daquilo que a gente chama de violência domiciliar e tal, né, que também a gente teve que se haver. E depois, em 2021, com atrasos, né, com muitos atrasos, a campanha pela vacina, porque vocês podem imaginar que quando, pelo Plano Nacional de Vacinação, a população quilombola foi colocada como o primeiro grupo para ser vacinado também, dentro do primeiro grupo, idosos, pessoas com outros agravos, né, crônicos de saúde, a comunidade aqui, né, do Sul, que nós conhecemos bem, né, como são em termos de racismo, acharam um absurdo, né? Então lá fomos nós para a televisão também, né, fazer toda uma campanha e dar entrevistas para justificar tecnicamente, cientificamente, por que o Quilombo dos Machado ou as comunidades quilombolas deveriam ser também tratados como grupo de risco, né? Então, gente, o que a gente aprende aqui muito, né? A questão da família, a questão do coletivismo, as filosofias de matriz africana foram muito importantes para eles estabelecerem uma rede de cuidado, uma rede coletiva de cuidado, que permitiu com que nos 2 primeiros anos de pandemia a gente não tivesse nenhuma morte em todos os 8 territórios quilombolas aqui de Porto Alegre. Final de 2021 para 2022 já começamos a ter algumas, né? As pessoas mais idosas, né, e tal, a gente teve alguns óbitos, sim. Mas durante todo 2020 e boa parte de 2021 não tivemos nenhuma morte. E eles estando num bairro, que é um bairro classe média baixa, né? O índice de mortalidade foi muito mais alto. Muito mais alto. Então, no entorno do Quilombo dos Machado, nós tivemos mortalidade. No Quilombo dos Machado, não. Né? Outra coisa de destaque que nós aprendemos foi o papel da mulher nessas comunidades. Né? Essa coisa do fazer a vaquinha online, estabelecer
como no item seguinte ali, o uso da rede social, o uso da internet para fazer apoios, né, conversar sobre os problemas, trocar ideias sobre a escola, sobre a vida ali dentro de casa, com os filhos, né? E também a coisa das marmitas, né, de cozinhar, de levar as marmitas. Nisso vocês viram ali pelo vídeo que as crianças também participam, os homens também participam, né? O apoio da universidade, né, teve essa importância que eu acabei de falar com vocês, especialmente na questão da vacinação, e também todas as propostas de cuidado em saúde, né, questão do uso de máscaras, a importância de lavar as mãos, e, enfim, todas as questões sanitárias que a gente pôde auxiliar dentro da precariedade do território, né? E o papel do movimento social, da Frente Quilombola, como um movimento que organizava todos os territórios, que trocava informações, né, e que realmente ia atrás dos direitos jurídicos, dos direitos cidadãos dessas comunidades, né? Então, como eu vi que já são 10h30, eu vou encerrar aqui, né? E, bom, não sei se haverá algum tempo aí para alguma discussão ou se era isso. Agradeço muito a minha participação aqui, o convite na segunda semana acadêmica da psicologia, né? E querer dizer o seguinte, né? Claro que nós colaboramos muito, mas se a gente tivesse tido, por exemplo, dentro das comissões, dentro dos ministérios, a população indígena, a população negra, a população quilombola, para pensar junto, redes de cuidado à saúde, redes de promoção à saúde, e fossem ouvidos, olha, certamente nós não teríamos a triste marca, né, de ser o segundo país no globo terrestre que mais perdeu pessoas desnecessariamente na Covid-19. Então, muito obrigado. Uma boa semana acadêmica aí para vocês. Vou parar de compartilhar aqui. É isso. Obrigada, Roberto, pela sua fala. A gente ainda tem até 11h30, se você quiser completar com mais alguma coisa. Caso contrário, a gente pode abrir para dúvidas. Não, por favor, se tiver alguma contribuição, aí melhor, né? A gente pode ir conversando de outras formas também aí no contato que fiz com vocês agora, para outras trocas. Temos uma dúvida. Só um minuto que eu já vou lê-la para você. A Tainá Rebeca quer saber: o que você acredita que falta para toda a psicologia estar preparada para enfrentar o racismo estrutural e o urbanocentrismo? Obrigado. Acho que isso me permite complementar, né? Porque como se trata de uma semana de psicologia, né? Cabe dizer de atividades que a gente passa a fazer agora, que a gente está tentando organizar agora e dar sequência ao que eles mesmos já produziram, né? Vocês devem ter ouvido muito falar que depois de 3 ondas, né, picos de contaminação e mortalidade durante esses 2 anos e pouco de pandemia, a 4ª onda seria a saúde mental. Exatamente porque nós ficamos, vamos usar uma palavra assim, em frangalhos, né, no sentido do relacionamento mais aproximado com as pessoas da família, né, as pessoas da mesma casa. Vocês podem imaginar que também as moradias de um quilombo não são muito amplas. Então, o contato direto, né, com o marido, mulher, filho, começa a se acirrar algumas relações, né? Mas, ao mesmo tempo, o desespero em relação à sua própria vida, o desespero em relação à falta de dinheiro, o desespero em relação ao filho e à filha na escola e não podendo dar conta, né? Não podendo ensinar, né, o filho. Então, assim, acredito que a psicologia precisa cumprir um pouco desse seu papel social de conhecer o Brasil que vive, né? É aquilo que os antigos brincavam, né? Diziam muitas vezes, mas em que Brasil nós estamos, né? Me dizia a minha avó quando queria me chamar a atenção, né, para alguma coisa errada que eu estava fazendo em casa. Em que Brasil nós estamos, né? Que você me respeite aqui. Mas também eu traduzo isso como a falta de conhecimento que a gente tem do nosso Brasil, né?
Então, eu, no pós-graduação de psicanálise, do qual sou professor, orientador e pesquisador, eu tenho orientado muito e tentado produzir o conceito de clínicas de território, né? Obviamente não vou ter tempo para falar aqui, espero não ser mal compreendido, porque não se trata realmente de uma clínica medicalizada, com a racionalidade médica, onde a gente vai tratar e curar o território. Não, é uma clínica que ela parte, a sua essência é o território, né? Você precisa conhecer o território, e conhecer o território diz respeito às suas relações, à sua história, seus processos, o modo como circula a moeda, ou seja, conhecer o território e, a partir do território, produzir uma clínica. Aqui em Porto Alegre, como em outros centros urbanos, existe também o psicanálise na rua, né? E aqui na URGS tem um movimento também de alunas e alunos que eles chamam dos psicopretas, né? Que são psicólogas, alguns em formação, algumas já formadas, exatamente para trazer uma escuta cuja questão do racismo está atravessada, né? E isso tem também trazido muitas questões à psicanálise e outras práticas da psicologia. Então, acho que respondendo a isso, a universidade é aquilo que a gente diz, né? É preciso enegrecer os currículos. É preciso se dar conta de que a gente não vive em outra sociedade que não a sociedade sob o modo de produção capitalista. A relação social que a gente vive, ela é mediada pela forma mercadoria. Ah, mas eu não tenho nenhuma mercadoria, meu pai não é industrial. Você vende a sua força de trabalho como mercadoria. Então, não há outro meio de se relacionar com essa sociedade senão pela lógica capitalista. E é importante que a gente entenda que a lógica capitalista ela é tributária, ela precisa se sustentar em cima de algumas coisas. O racismo é uma delas, essa divisão, né, de algumas cores de pele têm direito a algumas coisas e outras não, né? Então, esse enegrecimento dos currículos, essa disposição a ir aos territórios, essa disposição de também escutar e colaborar e não chegar também com a coisa pronta, conforme a gente estudou, assim, a partir de visões mais eurocêntricas, eu acho que faz muita diferença, sim. Concluindo, só para dizer que quando eu me formei, tudo bem, o SUS estava recém, né, sendo promulgado como uma lei, né? Mas mesmo assim, eu não tive absolutamente nada sobre o Sistema Único de Saúde no meu currículo e na minha formação inicial em psicologia. Eu fui aprender quando eu fui trabalhar mesmo nesse campo, né? Então, não sei, acho que um pouco por aí, não sei se respondo ou se tem mais perguntas aí para privilegiar outras falas. Obrigada, Roberto. A gente tem uma pergunta do Eduardo. Você poderia falar mais sobre necropolítica? Eu poderia indicar, né, que essa é uma discussão que é aquilo, virou moda há pouco tempo, né? Então, todo mundo fala necropolítica, que nem antes, lugar de fala. Ok, vamos ler, né? Vamos a letra, né? Vamos à origem da coisa, né? Tudo isso que eu acredito que no curso, no currículo aqui também da psicologia da Universidade Estadual de Minas Gerais deva ter, fatalmente a gente conversa sobre Foucault, né? Sobre biopoder e tudo mais. A Achille Mbembe, né, é a nossa referência aí para esse avanço, para essa leitura do biopoder de Foucault, com esse atravessamento que eu falei antes, a questão da raça, a questão do racismo, melhor dizendo, né? Então, ele mostra como não é um Estado que deixa viver e deixa morrer, né? Como Foucault, assim, de uma maneira muito sintética, nos trazia, né? Chamando atenção para essa função do Estado e estudando as suas instituições a partir da modernidade. A escola, o hospital, o presídio, o exército, enfim, todas as nossas instituições modernas, né, como instituições disciplinares, né, como instituições que organizavam um certo gesto, um certo movimento, uma certa docilização dos corpos, que praticavam também a ideia da normalização dos espaços, uma questão até de arquitetura, de urbanismo, né? Então, você veja num hospital, ou mesmo num presídio, você tem a área de alta periculosidade, você tem a área das doenças mais infecciosas, e essa divisão, inclusive, de sala de aula, né?
os bagunceiros lá atrás, os mais atentos à frente, enfim, estou brincando. Mas em todas as nossas instituições tem essa organização do espaço, tem essa docilização dos corpos, tem a questão do exame na escola, o exame no hospital, o exame, a inspeção no quartel, enfim, e a questão do registro, o boletim de ocorrência na polícia, o prontuário no hospital, o histórico escolar na escola, né, no aluno, para o aluno, para a aluna, né? E a Shirley Mbembe diz o seguinte, não, mas não é só um Estado que deixa viver e deixa morrer dentro dessa organização disciplinar e de controle, né? É um Estado que mata, e mata os pretos. Era isso. Obrigada, professor. Temos mais uma pergunta. A Ana Paula quer saber, você pode descrever um pouco a rotina do psicólogo dentro dos quilombos? Não tem uma rotina, isso que é o mais legal, né? Porque é aquilo, você entra e se deixa envolver, eu acho que passou muito batido, né, no vídeo que eu mostrei, né, que a gente recebeu a chamada e aí a gente tem que escolher se a gente vai para a roda ou se a gente dá a negativa. Isso são termos da capoeira. Então você já deve ter visto uma roda de capoeira, né, e tem ali duas pessoas jogando e daqui a pouco alguém é convidado para entrar na roda. E dentro das táticas, vamos chamar assim, do jogo da capoeira, né, você tem que muitas vezes saber quando atacar, saber quando defender, né? Então, essa é a sabedoria da ginga, essa é a pedagogia da ginga, que também foi tema da pós-graduação de uma outra aluna que trabalhou no Quilombo dos Machados, que é negra, que é do movimento social, né? A pedagogia da ginga, saber gingar. Então, a rotina é tu saber gingar. Você chegar lá, você aceitar entrar na roda e você saber quando é que você deve escutar, quando é que você deve falar. E construir junto com a comunidade quais são os espaços, né? Eu não vou, por exemplo, como psicanalista, chegar lá e dizer o seguinte, olha, eu vou ter uma salinha aí no centro comunitário ali, que mostraram, né, que está sendo reformado, e eu vou vir aqui algumas horas, vou atender e tal. Pode funcionar? Pode, mas não seria bem melhor, né? A gente construir coletivamente qual é o espaço, qual é a dinâmica que a gente vai trabalhar aqui em termos de escuta, em termos de intervenção terapêutica, né? E a gente aprende bastante coisas na roda, né? Então, a resposta é que não tem uma rotina, né? Mas é o entrar na roda e gingar, e saber gingar, aprender a gingar. Obrigado pela pergunta. A gente gostaria muito de te agradecer. Acredito que é um tema muito importante, mas que a gente não tem tanto conteúdo, né, desse tema na nossa graduação. Agradeço muito a sua palestra aqui hoje. Ficamos à disposição. Esse espaço é sempre muito bem-vindo para você. Muito obrigada, Roberto. Eu que agradeço, uma boa semana, bons trabalhos aí, eu recebi o programa aqui, né, e daqui a pouco eu apareço em alguns deles aí, agora no início da tarde já tem um tema que me interessa muito. Valeu, muito obrigado. Certinho, obrigada. O pessoal está agradecendo aqui no chat também. Obrigada.